E aí, meu povo, boa noite. Já estamos ao vivo aqui. Enquanto a galera vai entrando, vou fazer uma introduçãozinha aqui para quem for ver depois no GTV e não ficar minha cara aí de paisagem. Sejam bem-vindos à live da Articulação Jovem. Essa é a nossa primeira live de muitas que vão ter ainda e muito interessantes. Na nossa live de hoje a gente vai conversar com Babi Anunciação e a gente vai falar sobre a importância do primeiro voto. Então, todo mundo aí assistindo ligadinho, aproveita e já compartilha com os amigos aí, manda pra todo mundo. Quero todo mundo aqui assistindo a live. Vou só esperar um pouquinho aí pra vocês entrarem, esperar a Babi entrar também, pra poder convidar ela. A gente já começar nossa conversa. Boa noite, todo mundo. Babi entrou aqui, deixa eu colocar logo o Babi. Deixa eu tentar colocar aqui. Olá, Marcela. Oi, Oi, linda. e aí? Deixa eu ver se eu consigo chegar mais pra trás. Tá com eco, Babi. Tá? Tá. Deixa eu ver se eu tirar o fone fica melhor. Melhorou? Melhorou, tá melhor. Pronto. Então vai ser no fone. Olá, todo mundo tá entrando. Boa noite, todo mundo. Sim, Babi, vamos Deixa eu ver começar se... pra gente não perder tempo, né? Já ajeitou aí? Pronto. Tá bom assim? Dá Tá pra me ver de ótimo. boa? Dá pra me Dá, ouvir? tá ótimo. Boa noite, Raul. Vamos começar pra gente não perder tempo, né? Que nossa conversa hoje vai ser babado. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Pare, você é acostumadíssima com live. Babi que é a blogueira das lives, da conversa Bárbara. Só falta receber mimos da amiga. Vamos cobrar os mimos de Bárbara. Só falta receber mimos. Eu estou sentindo, eu vou fazer agora uma reclamação aqui pública. Tô sentindo um preconceito com quem é da zona rural. Quero receber mimos também. Mandem mimos pro Candial, por favor. Fazer várias divulgações. Olha lá, Adriana estranha. Ela apareceu aqui pra me conversar da live. Sim, mas vamos começar. Eu ia fazer a introdução apresentando quem é Bárbara Anunciação. Porém, o currículo da gata é enorme. Então, vou deixar para a própria Tá. Bárbara Anunciação fazer a apresentação dela. Conta pra gente quem é Bárbara Anunciação. Então, eu faço essa pergunta, né, quando eu tô fazendo as lives, mas é uma pergunta complexa, né? Então, seguinte, eu sou Bárbara Anunciação, iraraense, só que em Irará a gente não é a gente, né? A gente é filho de alguém. Então, sou filha da professora Nilce. Fiz letras com inglês na UFES e depois eu fiz comunicação na UNEB. Né? E atualmente faço mestrado na área de comunicação também, pela UFRB. E sou uma mulher negra, militante, né? Feminista, e costumo estudar muito sobre essas pautas e esses marcadores que me constituem. Então, eu Aham. estudo muito sobre raça, estudo muito não, né? Para não ficar se achando. Costumo estudar sobre raça, sobre feminismo, sobre essas demandas que eu entendo que são necessárias para mim, que me representam. E depois de uma determinada formação, por eu ter saído de Irará, né, morar em outra cidade, eu comecei a perceber que é importante que a gente que sai, principalmente quando a gente vai estudar fora, que a gente dê um retorno social para nossa cidade. Então, eu comecei a pensar em como construir com pessoas de Irará, né? Mesmo que, tipo assim, eu não tenho uma formação em engenharia, coisas que a gente vai construir, coisas concretas que as pessoas Aham. podem visualizar, né? Mas a gente pode construir ajudando na formação de outras pessoas, assim como as pessoas podem ajudar na minha. E aí eu comecei a construir com Danilo, que me chamou para participar do coletivo Juventude Iraraense, se eu não me engano. E depois eu comecei a me juntar com outras mulheres também iraraenses para a gente pensar rodas de conversas, espaços, né, de formação para a juventude iraraense, né? Inclusive esse perfil aqui agora no Instagram é um desses espaços que eu acho que são importantes
para que a gente construa, um ajude o outro a pensar, né? Construir outras realidades, né? Em nossa cidade. Sim, muito massa. A apresentação perfeita, maravilhosa. Babi que me viu nascer, me viu dar o meu primeiro voto. Gente, eu de muito velha. Eu vi a programa gestante de João Vitor, meu Deus do céu. E hoje a gente Que vai coisa. falar sobre o primeiro voto, que é muito importante a gente conversar sobre isso. Não é à toa que a gente está aqui na primeira live da Articulação Jovem falando sobre isso, sobre o primeiro voto, sobre esses jovens que estão entrando entre aspas, nós somos todos políticos, mas entrando de uma forma mais direta na política. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: como foi na época do teu primeiro voto? Óbvio que houve uma diferença gigantesca. Não, você não é velha, não tô falando que você é velha. Tô falando que Aham, tem sou uma diferença. experiente. Tô falando que tem uma diferença entre a sua época, os seus amigos, como foi pra vocês terem dado o primeiro voto de vocês, a instrução política que vocês tinham, com a instrução política que os jovens de hoje têm, que você percebe que os jovens de hoje têm. Como é essa diferença? Uhum. Rapidinho, é bom tu colocar. Não sei se eu posso colocar, mas fixar o Fixar, comentário né? para. Deixa eu colocar aqui. Alguém já digitou, só fixa o Aham. pessoal. Seguinte, meu primeiro voto, a diferença que eu percebo. Eu votei, meu primeiro voto foi com 16 anos, Aham. certo? Que é a idade mínima que você pode tirar o título eleitoral. Eu tirei o título com 16 anos. Eu queria votar com 16 anos. Só que eu percebo que esse meu primeiro voto não tinha tanta maturidade, Uhum. né, de pensar muito bem o que eu queria, que foi na época era a eleição para municipal, né? E aí, antes disso, antes do meu primeiro voto, minha mãe sempre me levava muito para comícios. Nessa época, 48 anos atrás, existia um negócio chamado showmício. Babado. E aí minha mãe me levava para showmício de Marito. E aí minha mãe fazia um texto e eu subia no palanque e lia o texto, né? Eu devia ter uns 8 anos, eu não lembro exatamente. Eu sei que eu era criança e ia para os comícios. Não estava entendendo muito bem o que era aquilo, mas eu adorava ir para os showmícios. E aí tinha a fala dos candidatos e depois tinha a banda, que hoje em dia não pode mais, né? A Justiça Eleitoral entende que é tipo uma compra de voto, né? Porque o povo votava em quem botava as bandas mais famosas e tal, né? Então, a Isa botou aqui, showmício de Marito. Exatamente. Teve uma época que eu ia com um grupo de meninas e a gente dançava em cima do palanque, enfim. Aí, isso a gente criança, né? Enfim, e aí, como minha mãe é uma pessoa muito ativa politicamente, principalmente aqui na cidade, né, em relação a partido, ela sempre foi muito decidida, tipo, de que lado ela estava. Então, nesse meu primeiro voto, eu fui muito influenciada pelo voto de minha mãe. Uhum. Não me arrependo do voto que eu dei, porém, não foi uma coisa que eu pensei, sabe? Que eu fiz, que foi uma coisa só minha. Eu senti Claro que todo mundo tem influências diversas. Sim. Mas foi dessa forma. E hoje eu percebo que adolescentes de 16, 15 anos, até porque hoje estou professora, eu trabalho com adolescentes, então eu percebo o quanto essa galera pensa a política, principalmente política partidária, de uma forma diferente da época que eu votei. Né? Então, por exemplo, meus alunos, os estudantes que eu dou aula debatem coisas como, por exemplo, feminismo, questões de atuação de vereadores, atuação dos prefeitos, com uma coisa que é natural deles. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula e aí uma aluna minha pegou e falou, uma estudante, comentou que ela estava organizando a comunidade dela para fazer uma manifestação porque os ônibus não estavam passando na comunidade dela e de algumas pessoas, e eles estavam perdendo aula por causa disso. Então, eles entendiam que eles poderiam, sim, se articular para conseguir algo melhor para a comunidade deles. E uma coisa que, muito provavelmente, eu, com 15 anos, não iria pensar dessa forma. Então, eu percebo que hoje, essa galera, né, jovem, mais jovem do que eu sou jovem, já consegue identificar, né, algumas pautas e o quanto é importante se posicionar.
Principalmente o quanto é importante você cobrar daquelas pessoas que você votou ou que você se sente representada de alguma forma. Aham. Então, eu sinto que temos isso, claro, com 15, 16 anos, nessa faixa, você é mais fácil de você ser influenciado, vamos dizer assim, né? Não por não ter identidade própria, mas porque tudo na vida é construção, né? Sim. Então, às vezes, você não tem um repertório sobre aquela situação. Tipo, o seu primeiro voto, você nunca votou, você não tem um repertório de como de qual a representatividade. Aham. Mas eu já percebo que essa galera de 15, 16 anos, essa galera da sua geração, por exemplo, né? Eu percebo que já é uma galera que busca, que pesquisa, que pergunta, Aham. né? Que vê quem são as pessoas que estão lhe representando, seja em política partidária, seja em outras coisas da vida, né? Quem é que lhe representa na vida? E vou fazer uma pergunta aleatória aqui porque me veio na cabeça e queria saber. Mas tu lembra quem Sim. foi o vereador também que tu votou? Não precisa falar nome não, mas tu lembra quem foi? Do primeiro voto? Sim. Lembro. Ah, Lembro. Porque, babado. assim, na época do meu primeiro voto, quando eu tinha 16 anos, eu não me senti representada naquela época por a maioria das pessoas que eu via que, por exemplo, minha mãe queria votar, que eram as pessoas que eu tinha como referência, né? Aham. Então, naquela época, e aí, tipo, cabeça de 16 anos, né? Eu não me sentia representada naquela época por essas pessoas. Mas eu lembro que minha mãe tinha saído como vereadora, só que ela não fez campanha. Que existe uma lei, né, que coloca que os partidos têm que ter uma cota de mulheres. E aí minha mãe saiu nessa cota. E eu falei, quem me representa é minha mãe, eu vou votar. Eu lembro que minha mãe só teve 2 votos. Que foi meu e de outra pessoa, que eu não lembro, eu acho que ela nem ela votou nela. Que, inclusive, é uma coisa que eu até ia comentar, né? Depois, acho que depois vai ter mais espaço para comentar mais, sobre essas cotas dentro dos partidos, né? Que eu lembro que na época tiveram poucas pessoas que se candidataram do partido e precisava de uma cota para fechar. E até hoje tem essas cotas. E é muito importante que a gente feche essas cotas que... Travou? Voltei? Tá. Que a gente feche essas cotas com pessoas que verdadeiramente querem se candidatar. Aham. Né? E como é difícil a gente encontrar mulheres que verdadeiramente querem se candidatar. Né? Então, enfim, mais tarde a gente fala sobre isso, mas já deixo uma crítica aqui, né? Como é importante a gente criar essa consciência também nas mulheres, já que a gente tanto fala de representatividade, Aham. de mulheres que queiram estar nesses espaços. Sim. A gente vai conversar sobre isso ainda. E você acha que tem banalização do voto hoje em dia, seja para jovens entrando na política mais uma vez, ou de pessoas mais velhas que não têm mais a obrigação, entre aspas, também de votar? Você acha que tem uma banalização do voto dessas pessoas? Eu acho que tem uma banalização no seguinte aspecto. Primeiro, os jovens, quando você vai votar com 16 anos ou 18, enfim, que é o seu primeiro voto, eu acho que algumas pessoas podem votar sem entender muito bem o que está fazendo, que também dá para entender, é compreensível por ser o primeiro voto e tal, mas eu acho que é muito melhor você ir entendendo o que você está fazendo. E, por outro lado, eu sinto que hoje tem muitas pessoas que já desacreditam do voto, do poder do voto. Tem muitas pessoas que falam, eu não vou votar em ninguém. Não adianta votar, aqui política é tudo bandido, é tudo isso, é tudo errado, não sei o quê. Tem muita gente que desacredita do poder do voto. E isso não é uma coisa que acontece por acaso, né? Aham. Fazer com que a população desacredite do poder do voto é um planejamento. Existe um plano para que as pessoas desacreditem no poder do voto. Porque é muito confortável para mim desarticular a população, fazer com que a população não vai votar e eu ganhe. E eu sempre esteja na frente, e eu sempre seja o mais votado, né? E aí eu falo mais votado no masculino porque nossa representação política partidária é majoritariamente masculina. Sim. Homens, geralmente, homens, brancos, ricos, né? É a representação da maior parte da nossa política partidária. E aí a Bárbara, homens brancos,
ricos e etc. não podem estar? Pode. Não estou dizendo que eu não a concordo. Eu só não concordo que sejam só essas representações. E Sim. aí o que acontece? Existe uma política de desarticular o povo. Por que que, por exemplo, infelizmente, nosso atual presidente bate muito na tecla de desarticular ONGs, desarticular movimentos sociais, né? Eu, por exemplo, vim de movimento estudantil na universidade e eu via quanto algumas pessoas julgavam os movimentos sociais de forma que, é tudo bagunceiro, não querem nada, só querem bagunça, não querem fazer nada. Ou Balbúrdia. então, balbúrdia, ou então que os estudantes recebiam alguma coisa para poder estar nas ruas fazendo manifestação. Então, há um plano, sim, para desarticular o povo, para desarticular a organização popular, porque a gente não sabe o poder do nosso voto. Mas essas pessoas que estão há muito tempo na política, não só de prefeitura, mas a nível estadual e federal, essas pessoas sim sabem o poder que a gente tem. Elas têm medo da articulação do povo. Por isso que tem essa política para desarticular. Então, eu entendo que muitas pessoas hoje perderam a esperança no voto, acabam banalizando o poder do voto por não entender, né, que o voto é muito importante. Sim. E por também ter esse plano, né? As pessoas fazem com que outras pessoas e outras organizações, por exemplo, sindicatos, né? Quantos sindicatos, seja de professor, seja de qualquer categoria, são marginalizados? Quando o professor faz uma greve, esses professores não querem nada, só quer ficar em casa, quer fazer greve. Existe uma política de desarticular o povo. E dentro de uma democracia representativa, em que a gente tem que votar em pessoas que nos representem, o voto é muito importante. Então, acredito sim que existe um descrédito hoje do voto. Mas eu, particularmente, estudo e converso com quem está ao meu alcance para a gente reacreditar nisso, porque se a gente ainda está nessa democracia, então a gente tem que fazer valer o voto, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas lutaram para que a gente hoje tivesse essa estrutura que a gente tem. Então a gente precisa valorizar o voto, né, que a gente tem. E fiscalizar. Também não adianta de nada a gente votar e não saber quem a gente votou. Perfeita resposta. Deixando claro, né, que, tipo, há sim a banalização do voto de uma forma sistêmica. O sistema faz com que o nosso voto seja banalizado. Independente de ser uma pessoa nova ou uma pessoa mais velha, o nosso voto ele é banalizado. Principalmente, como você falou, de movimentos sociais, de minorias também, de mulheres pretas, de LGBTs, de indígenas, enfim. O voto é banalizado, sim. E querem fazer com mais frequência que a gente vote. Meu áudio tá baixo, eu vou tentar falar um pouco mais perto. Dá pra ouvir aí, Babi? Eu tô ouvindo de boa. Qualquer coisa vocês podem sinalizar aí, gente, que eu vou tentar falar um pouco mais alto. E eu vou passar para a próxima pergunta agora, que é o quão importante você acha que é a gente falar sobre política partidária? Eu acho muito importante que a gente fale sobre política partidária, porque, como eu já falei aqui, né, a gente vive numa democracia representativa. Se a gente vive na democracia representativa, a gente tem que entender que, primeiro, a gente vamos dizer assim, é governado por 3 poderes, né? Que é o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo é aquele que legisla, que fiscaliza. Aí, falando do município, a gente tem os vereadores que representam esse poder. O executivo é aquele que executa, né, os programas, as leis que são pensadas pelo legislativo. E o judiciário é aquele que fiscaliza tudo isso, né? É um pouco complexo, mas eu vou tentar aqui resumir. Bom, pensando nisso, como é que as pessoas vão para esses poderes? Por exemplo, pensando no município, o legislativo e o executivo. Como é que essas pessoas vão parar nesses espaços? Através do nosso voto. Então, se eu tenho pessoas que vão pensar em leis, em projetos que vão fiscalizar a prefeitura, eu tenho que pensar que, para eu fazer isso, eu tenho que votar. E o voto só acontece através dos partidos. Então, não tem como eu votar, não tem como eu querer uma melhora para minha cidade, por exemplo, se eu não pensar política partidária.
Claro, política não é só política partidária, política é tudo. Aham. Política é a forma como a sociedade se organiza. Eu costumo dar sempre o exemplo da dengue, por exemplo. Se eu estou na minha casa e eu tampo os vasos, reviro os vasos para que não fique água parada, eu estou pensando que não só na minha casa, mas em todo o meu bairro, em toda a cidade, pode ter dengue. Então eu estou fazendo isso não só por mim, estou fazendo pela cidade. Sim. Isso é política. É pensar coletivamente, pensar a estrutura da sociedade, né? E várias outras formas. Outras coisas. A forma como eu me visto, as músicas que eu ouço, tudo isso é política. Mas quando a gente fala de estruturas políticas e como eu, cidadã, posso participar disso, aí eu tenho que falar de política partidária, porque a nossa sociedade é estruturada assim. Aham. Não tem como a gente falar sobre não gosto de tal prefeito. Vereador tal fez tal coisa. Como é que pode? O salário dos vereadores em Irará é X. Mas se eu só reclamar, sem fazer nada, não adianta muita coisa. Então, a partir do momento que eu entendo a cidadania e eu faço parte dela, eu vou também exercer minha cidadania através do voto. E toda essa estrutura só acontece através dos partidos. Aham. São os partidos que organizam as pessoas, os candidatos, né? Que têm as propostas. Por exemplo, cada candidato vai colocar suas propostas com base na estrutura do partido. Sim. Não tem, por exemplo, Partido Verde, sei lá. Não tem como uma pessoa que é contra, sei lá, a favor da venda da água, ou a favor sei lá, do desmatamento das florestas para construir mais indústria, ser do Partido Verde. Não tem como, né? Não bate as ideias. Então, é muito importante que a gente pense na política partidária como a forma da gente exercer nossa cidadania e votar em pessoas que nos representem para além da figura, mas também em projeto político. Sim. E aí, falando em projeto político, a gente tem que estudar muito. A gente tem que ver, por exemplo, quem a gente vai votar é filiado a que partido. Esse partido, vou lá pesquisar na internet, esse partido, quando tem reforma trabalhista, esse partido vota a favor ou contra? Por exemplo, quando teve o projeto para legalizar o trabalho das empregadas domésticas, né, para que as empregadas domésticas tivessem carteira assinada, direito a 13º, a segurança do trabalho, né? Sim. Assegurada, né, de direito mesmo. Quando teve esse projeto, o único deputado na época, o único deputado que votou contra foi Bolsonaro, que na época era deputado. Então, qual é o projeto político desse deputado que votou contra? Qual é o projeto político desse partido que essa pessoa está? Qual é a proposta que esse partido, esse candidato tem? Qual é o histórico? Porque esse partido está colocando X candidato aqui. Mas, há 2 anos atrás, esse partido fez isso e isso que fere meu direito, fere o direito da minha comunidade. Então, é muito importante a gente estudar, porque os partidos estão aí, ó, não é de hoje, não. Tem partido que se chama tal nome hoje, mas há 10 anos atrás tinha outro nome, e os candidatos fizeram X ações. Então, é muito importante a gente pesquisar o histórico dos candidatos, pesquisar o histórico dos partidos, pesquisar os projetos políticos, quais são aqueles projetos que nos representam. E aí sim, é muito importante a gente falar também, a gente falar de política geral. Mas, já que a gente vive numa democracia representativa, é muito importante que a gente pesquise sim sobre os partidos e sim fale sobre os partidos. Eu não quero falar sobre partido. Infelizmente, ou felizmente, é dessa forma que funciona em nosso país. Então, para você votar, eu escuto muito assim, Bárbara, que Irará, não só Irará, né, mas cidade pequena. A gente não vota por partido, não, a gente vota pela pessoa. Gente, não existe votar a pessoa sem votar no partido. Essa pessoa não é candidata avulsa, ela é candidata afiliada a um partido. E esse partido, por exemplo, eu votei para vereador ou vereadora, para prefeito ou prefeita. Beleza, acabou a eleição municipal. Depois vai vir a eleição estadual
e federal. Essas pessoas que eu votei como vereadores ou vereadoras, prefeito ou prefeita, vão fazer campanha para deputado, para governador, para presidente. Então, a pessoa que você votou para prefeito, ela vai apoiar os candidatos do partido dela. Com certeza. Então, se eu votei num prefeito que é do partido X, quando for na hora de fazer campanha e apoiar os deputados, os governadores, os presidentes, essa pessoa vai fazer campanha para esse partido X, porque é o partido dela. Ela não vai deixar de votar, de fazer campanha para outro partido. É muito importante a gente entender que essas estruturas estão ligadas. O seu vereador ou a sua vereadora apoia quem como deputado, apoia quem como governador, governadora, apoia quem como presidente ou presidenta, né? Fez campanha para quem? Então é muito importante a gente entender que é uma teia, tá tudo muito ligado. Não tem como a gente votar avulso. Eu vou votar nessa pessoa aqui. Sim, mas essa pessoa faz parte de qual partido? Eu falo demais, né? Mas tudo me foi uma corta. aula perfeita, maravilhosa. Teve muito comentário aqui elogiando, inclusive, a sua fala. Só que eu tô vendo, tá todo mundo comentando, eu tô lendo. Mas deixando passar, porque eu fico com medo do tempo acabar. E a gente não consegue conversar tudo. Mas sobre essa questão de política partidária, é muito importante a gente falar principalmente sobre a questão interiorana, como a Rainessa colocou aí. A Rainessa botou assim: a política partidária interiorana, apesar dos avanços, ainda é obsoleta. A nossa participação já ajuda a quebrar o cabresto que ainda impera nos nossos municípios. E é exatamente isso. Principalmente com questão de escolher, assim, vereador para prefeito da cidade. Ah, mas eu vou votar porque me ajudou, porque minha tia me pediu, porque é primo da minha irmã. Gente, a gente precisa analisar. Não é sobre sair estudando sobre todos os partidos, sair estudando a política nacional brasileira desde 2015. Não é sobre isso. É sobre, pelo menos, ter uma noção básica de qual sociedade você vive, de qual sociedade você quer e de quem você está entregando à sociedade para poder fazer com que o seu voto valha a pena, né? Então, ter o senso o básico sobre quem é a pessoa que você está votando, o partido dela, o histórico do partido dela. Agora eu vou fazer uma próxima pergunta, que é como você acredita que a gente consiga acabar com a antiga política, que é a troca de favores por voto, que foi o que eu falei agora, de amigo de não sei quem, amigo de... Como a gente vai conseguir acabar com essa política antiga? Então, eu acredito que para acabar com essa velha política, a gente tem que ter pensamentos novos. Não adianta eu criticar o vereador X que compra voto se eu me submeto a comprar, a aceitar aquilo e realmente votar. Eu entendo que tem muita gente que passa necessidades N e nesse momento você vê que há uma facilidade, né? Porque é muito mais confortável eu comprar um voto do que eu apresentar o meu projeto. Uhum. E aí, em cidade pequena acontece muito isso. Muito. Você vê comícios, candidatos, né? Com frases prontas em cima dos falantes. Mas qual é o seu projeto? Qual a sua proposta para eu votar em você? Então é muito mais fácil eu ir num jogo dia de domingo e pagar cerveja pro povo, pagar um churrasco, do que eu verdadeiramente apresentar o meu projeto político. Exato. Assim também, algumas pessoas que ainda, infelizmente, são formadas dessa maneira, né? De achar que quando você aceitou um favor, você deve, né? Um favor àquela pessoa. Eu até fiz um vídeo, tem um tempinho, e postei no Instagram falando sobre isso. Tem muitas pessoas, principalmente da zona rural, que acham assim: ah, meu filho passou mal e fulana deu carona para meu filho ir pro hospital. Eu devo esse favor a fulana. Peraí, fulana é vereadora? Então não tem favor nenhum, não. Ela fez, quer dizer, fez o favor, beleza. Mas isso aí não é condição para você trocar o seu voto porque ela fez o favor. Beleza, ela fez o favor, massa, muito obrigada. Mas o dever da pessoa como vereadora, já que eu levei a pessoa no hospital, significa então que não tem ambulância. Então, vereadora, vamos pensar num projeto político que traga ambulâncias para a nossa cidade, que melhore a assistência, né, para as pessoas na zona rural. Então, muitas pessoas ainda têm esse comportamento, mas eu acredito que a gente só quebra isso com novos pensamentos. Enquanto a gente acreditar que é assim que funciona e que é assim que tem que ser, não vai mudar. Então, eu acredito muito nessa nova geração
né? Por exemplo, eu e a maioria dos meus amigos, pessoas da minha idade, não costumam mais reproduzir isso. E eu acredito que a nova geração também não. Vai ter sempre um ou outro que vai achar que é dessa forma. Porém, se a gente mudar o nosso pensamento, a gente consegue desarticular isso. A partir do momento que muitos candidatos a vereadores em Irará e até vereadores começarem a vender o voto, perdão, comprar o voto e não ter esse retorno de quantidade de voto. Por exemplo, comprei, paguei a 50 pessoas, eu não tive 50 votos. Uhum. Ou a partir do momento que as pessoas recusarem isso se desarticula. Exato. Então, eu acredito que a gente precisa pensar, como eu já falei, né, no projeto político. Por exemplo, quando teve, né, o impeachment de Dilma, a chapa era Dilma e Temer. Dilma saiu, ficou o Temer. Por que muitas pessoas criticaram o governo de Michel Temer? Porque eles dois tinham um projeto político. As pessoas, 52%, ou foi 53%, não lembro, da população votou na chapa Dilma e Temer por causa do projeto. Porque acreditava naquele projeto, né, para o Brasil, para o país. E quando Dilma sofreu o impeachment, Temer começou a aplicar medidas, ações em nosso país totalmente diferentes do projeto político em que as pessoas votaram. Uhum. Tá, o impeachment, o próprio Michel Temer já assumiu que foi golpe. Eu, desde a época, já sabia que foi um golpe na Constituição, na forma como Dilma foi eleita, um golpe misógino, porque as pessoas duvidavam da capacidade dela porque ela era uma mulher, e as pessoas acham que mulher não tem que estar no espaço político. Mas, se a gente for pensar que o impeachment previsto pela Constituição, está dentro da lei, beleza. Mas não estava nos planos das pessoas que votaram na chapa que Temer aplicasse outro projeto político. Uhum. Então, gente, vamos pensar que quando a gente vota numa proposta. Se a gente está votando em vereadores, em prefeitos, qual é a proposta para a minha cidade? Não é a proposta para mim. Não é a proposta para construir minha casa, né, um saco de cimento, não sei quantos blocos, tarará. Não é a proposta para mim. É a proposta para o meu bairro, para a minha cidade. Quem eu votei está me representando como? Né? Eu costumo, na última eleição, por exemplo, eu fiz questão de votar em pessoas, por exemplo, nas categorias, vamos dizer assim, que eu poderia votar em mulher, eu votei em mulher. Porque são as pessoas que me representam. E, claro, não é só votar em toda e qualquer mulher. Não é assim também. É pensar naquela mulher que tenha um projeto político que verdadeiramente me represente como mulher negra, como mulher de uma cidade do interior, como mulher da zona rural. Então, assim, quando a gente pensa que existe uma velha política, é sempre as mesmas pessoas, mas você está fazendo diferente, a gente só vai mudar a estrutura quando a gente entender a força do nosso voto, quando a gente entender a força da organização popular, né? E quando a gente tiver novos pensamentos, porque aí com novas ideias, com uma atitude diferente do que as pessoas costumam ter, principalmente em cidades pequenas, né? Que a gente tem muito isso de Davi. E aí eu falo cidade pequenas porque eu já morei em outra cidade que tem esse comportamento. Hoje eu moro em outra cidade que tem esse comportamento. Então, cidade pequena tem muito isso. Eu votei, meu candidato ganhou. Eu não vou votar em candidato tal, não, porque eu não quero ser jacu. Gente, não existe isso. Não é joguinho de videogame quem ganha, quem perde o joguinho, não. A gente tá falando de futuro de uma cidade, de pessoas, de vidas. Então, quando você vota, você está pensando num projeto que vai ser aplicado para sua cidade. Eu não posso votar, eu vou votar em fulano porque fulano vai ganhar. Eu queria muito votar em candidato X, mas candidato X vai perder, então eu vou votar em Y. Não existe isso. Todo mundo pensar assim, claro que X sempre vai ganhar. Você tem que votar naquela pessoa que te representa, independente se ela comprou, se ela tá comprando votos, se ela tá pagando mais caro. Quando a gente desarticular isso, essa velha política vai acabar. Demora para acontecer isso? Demora. Mas a gente precisa estar sempre falando sobre isso, estar sempre conversando, debatendo, trazendo esse assunto para a roda, né? Porque quanto mais a gente fala, mais as coisas são lembradas. Porque eu costumo ouvir que as pessoas esquecem com facilidade, né, as coisas que acontecem no cenário político partidário. A gente não pode esquecer, a gente tem que estar sempre falando e respondendo a sua pergunta, né? Eu falo muito.
A velha política só se desarticula quando a gente trouxer pensamentos novos e aplicar isso, né? Nos nossos votos, nas nossas ações, fiscalizando. E voltando à nossa primeira pergunta, que foi sobre a diferença nas eras de primeiro voto, eu tenho certeza que antigamente, não na tua época, mas muito antes de tu, as pessoas votavam exatamente para quem ajudasse, que desse um doce, qualquer coisinha, a pessoa estava votando num prefeito, num vereador. E que hoje em dia já o cenário é totalmente diferente. Que se for comigo, por exemplo, pode falar. E até a possibilidade de votar com urna eletrônica, que o Brasil, em relação a isso, está à frente de muitos outros países, né? De ter um sistema eletrônico para votar. Isso já facilita muito, já faz com que a gente diminua muito mais, porque antes o povo ficava com medo da pessoa ver quem está votando. Hoje a gente tem um sistema que possibilita você votar em quem você quiser, ninguém vai saber. Sim. E aí, hoje no meu cenário, foi meu primeiro voto nessa última eleição de presidente. E se fosse comigo, vai ser agora também, não vai ser a mesma coisa que foi antigamente, como, por exemplo, como poderia ter sido com a minha mãe e com meu pai, entendeu? Então é muito importante a gente ver exatamente quem nos representa, estudar o histórico do partido, das pessoas que a gente está querendo depositar o nosso voto. E a sua fala foi incrível, muito esclarecedora. E agora eu vou perguntar. E agora eu vou perguntar sobre um assunto que a gente já lidou um pouquinho aqui no começo, que é voltando à história dos vereadores. E você acha que há uma banalização também agora em relação ao voto de vereador, a depositar o voto de vereador, por conta exatamente dessa política antiga de trocar um voto por cimento, se há essa banalização em voto para vereadores? Total. Eu vejo que algumas pessoas votam para vereadores de uma forma bem aleatória, assim como voto, por exemplo, para, deixa eu ver, deputado federal. Eu acho que as pessoas, por não verem, assim, de perto, acabam não pensando muito nisso. Tanto que quando acaba a eleição, por exemplo, para presidente, né? Aquela eleição para presidente, para deputado, governador e tal, as pessoas acabam esquecendo quem votou para deputado. Oi, como assim? Essas pessoas que estão votando várias coisas para a nossa vida, nossos direitos, retirando direitos, inclusive. Então, a gente tem que pensar muito bem em quem a gente vota. E para vereador também, porque em nossa cidade, quem pensa, por exemplo, as leis, os projetos, quem aprova, quem não aprova, quem fiscaliza, né, o prefeito e os próprios vereadores são os vereadores. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no voto para vereador. Não dá para ser qualquer coisa, né? Nenhum voto. Mas, principalmente quando a gente fala, mais uma vez, de cidades pequenas como Irará, e voto para vereador, é muito assim. Ou a pessoa sempre está votando nas mesmas pessoas para vereadores. Gente, cargo político não é emprego, certo? Tem pessoas que passam a vida, por exemplo, Bolsonaro. Passou a vida dele fazendo isso. Isso não é emprego, não, gente. A pessoa se candidata, tá ali uma gestão ou outra e tal, mas não é pra ficar pra sempre ali, não. Bora fazer outra coisa, bora dar lugar pra outras pessoas. E a gente que vota, né? Quem nos representa? Vamos votar em outras pessoas também, vamos dar oportunidade para outros candidatos e candidatas a serem vereadoras. Essas pessoas precisam, já que a gente votou nessa pessoa, vamos acompanhar a gestão dessa pessoa? Qual foi o projeto que essa pessoa apresentou? Nesses 4 anos, qual foi o projeto que essa pessoa apresentou? Quais foram os projetos que essa pessoa aprovou ou não aprovou? Aonde que essas pessoas estavam, por exemplo, na hora de fiscalizar uma verba que veio para a cidade, uma construção de uma escola, de um hospital? Então, a gente precisa, quando a gente fala assim que a gente está numa democracia representativa, é a pessoa que nos representa, mas não é a pessoa que vai fazer tudo por nós. A gente representa, mas ela nos representa, mas a gente também fiscaliza. Então, a gente não pode deixar todo o poder na mão dessas pessoas e ficar em casa descansando. Existe uma diferença entre o poder ativo e o poder passivo. O poder ativo é aquele que a gente vota e que a gente fiscaliza, que a gente acompanha. Que se for preciso, né, tiver alguma coisa para algum crime, sei lá, fiscal, alguma coisa, a gente está acompanhando e a gente vai fazer com que essa pessoa saia, porque tem como sair. Porque às vezes a pessoa fica ali segura, que nada abala. Mas não é só assim, né? Não é só isso. A gente tem como fiscalizar e acompanhar. E se a pessoa cometer um crime, sim,
essa pessoa vai pagar por isso. Mas como é que a gente vai saber? A gente precisa acompanhar. Tem sessões da Câmara para a gente acompanhar. Eu não sei se aqui em Irará tem TV, se transmite isso pela internet e tal. Eu Se lembro não me que em engano, Coité, quando tem eu... pelo Facebook, se eu não me engano. Faz transmissão pelo Facebook. Massa. Eu lembro que em Coité eles transmitiam a sessão. E aí a maioria das pessoas acompanhava pela internet. Por exemplo, na última reunião, na penúltima, eu acho, reunião que teve do grupo Movimento, Juventude em Movimento de Irará, que a gente falou sobre ditadura, inclusive, o vereador Gini, se não me engano, ele falou, né? Fez uma fala, e aí ele colocou que a sessão da Câmara era dia de quarta-feira às 6 horas, se eu não me engano. Me corrijam aí nos comentários. Não sei se ainda é assim, mas naquela época ele disse que era mais ou menos por aí. E aí eu fico pensando, quem é o trabalhador ou a trabalhadora que vai sair de casa nesse horário para ir assistir a sessão da Câmara? Por que não coloca num dia, num horário acessível às pessoas, né? Que tem a possibilidade. Eu não lembro se era uma quarta-feira ou Quarta-feira, se era... colocaram. É numa terça. Que dia? Terça. Uma terça, pronto. E aí eu lembro que muitas pessoas reclamaram e a sessão continuou. Eu não sei, para não falar errado, né? Eu não sei se até hoje é assim. Mas era um dia e um horário que não ficava legal para as pessoas de Irará acompanharem. Então, do que adianta uma sessão da Câmara que a maioria da população não acompanha? Não adianta de nada, porque a gente não vai saber o que está acontecendo. Então, é importante que, se você votou no vereador que te representa, ou a vereadora que te representa, que está num partido que te representa, que tem um projeto, uma proposta que te representa, votou, massa, agora acompanha, fiscaliza, né? Porque é a gente que faz isso, que fiscaliza, que acompanha. E também pensar que quando a gente acompanha os vereadores, a gente também pode acompanhar os deputados. Tem site, tem TV. Então, é muito importante. Por exemplo, tem a votação para a PEC tal. A gente não sabe quem votou contra e a favor. O deputado que você votou, a deputada que você votou, né, na eleição, votou a favor ou contra esse projeto? A gente precisa acompanhar. Porque aí, quando vier outra eleição, você decide se você vai continuar votando nessa pessoa ou não, porque essa pessoa que você confiou o seu voto lhe representou ou não lhe representou durante essa gestão. E é muito importante isso. Tem vereadores que a gente vota, a pessoa tá lá 4 anos de boa, você nunca viu a cara mais. Aí quando chega 4 anos depois, olha essa pessoa super simpática, né, distribuindo simpatia, falando com todo mundo na rua. Ô, gente, como é que pode essa pessoa sumiu esses 4 anos e agora tá aqui super simpática? Não é assim, gente. Vamos valorizar nosso voto, fiscalizar, acompanhar, né? E não vamos banalizar o voto para vereador, porque é muito importante. O papel de um vereador, de uma vereadora é muito importante dentro do nosso município. Massa, velho. Massa, muito massa. Deu uma aula aí real. Eu vou tentar dar uma lida rapidinho nos comentários, só pra gente não perder muita coisa. Que tu colocou, a gente precisa divulgar e estimular a galera a assistir as sessões de internet e rádio. Marcele colocou saudade, inclusive, dos nossos encontros também. João colocou, vamos lembrar do projeto da conta de luz, quer queira empurrar no bolso dos iraraenses. E Carol colocou, pois cargo de vereador não é emprego. É necessário estar sempre atualizando a Câmara com novas ideias. Exatamente, tem vereador que tá lá não sei quantos anos, velho. Ricardo Tequiagro colocou, muitas das vezes os jovens dão seu primeiro voto ao candidato, que possivelmente levou para tirar o título. Isso sem ao menos fazer uma reflexão. É sempre por conta de troca de favores e política velha, né? Como a gente falou aqui. E Raul colocou que a articulação jovem vai ficar de olho nos políticos. Vai mesmo. Eu vou para a última pergunta. A gente até começou rápido, menina. A gente tem quanto tempo de live? Não faço ideia. A gente tem quanto tempo de live? Que horas são? Deixa eu ver aqui. 7h46. A gente tem o quê? A gente deve ter uns 10 minutos. Deve ter mais. A gente deve ter uns 10 minutos ainda de live. A gente começou 7 e pouquinho. Deixa para a última pergunta. Para não acabar, a gente fica aqui no Goto. Existe uma exclusão com pessoas que ainda não votam quando o assunto é política? Essas pessoas devem ser inseridas nesse debate? Pessoas que ainda não entraram na política, como eu falei, pessoas de 15, de 14 anos,
que ainda não têm título. Você acha que tem uma discussão com essas pessoas e se elas devem ou não ser inseridas nesse debate? Essas pessoas já estão inseridas, né? Porque, como eu disse, a gente vive numa sociedade, num país que a política, que a gente vive numa democracia, então essas pessoas estão incluídas, querendo ou não, votando ou não, essas pessoas estão incluídas, né? De acordo com o que está nas leis, as pessoas começam a exercer cidadania através do voto, porém, qualquer pessoa que nasce no Brasil, por exemplo, já é um cidadão brasileiro. Uhum. Então, essa pessoa já é cidadã, né? Tá lá na Constituição que todas as pessoas têm direito à moradia, educação, saúde, a trabalho, mas nem sempre o Estado cumpre o que está lá na lei. Então, é importante que a gente comece a perceber os nossos direitos, cobrar, porque infelizmente os direitos estão no papel, mas nem sempre são aplicados. Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que buscar mais, a gente tem que votar em pessoas que nos representem, pensem políticas, né, projetos para que a gente melhore a nossa sociedade, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Então, a gente não começa a pensar nisso quando a gente tira o título. Ah, tirei o título, plim, estou pensando dessa forma. A gente é construído, né? Nós somos pessoas que a gente vai construindo com experiências, com leituras, com coisas que a gente vê de outras pessoas, né? Por exemplo, eu via muito minha mãe fazendo determinadas coisas e aí comecei a pensar dessa forma por causa dela. Outros amigos. Dentro do movimento estudantil, eu via comportamentos e posicionamentos que eu queria fazer também daquela forma, outros que eu não queria. Então, a gente vai se construindo de várias maneiras. Então, essas pessoas adolescente, criança, enfim, já estão inseridos nisso. Já estão inseridos na política. A gente tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa pessoa já está assegurada pelo Estado. Ela participa. Então, a gente não pode pensar que essa pessoa só vai pensar politicamente quando tira o título. Essa pessoa já está englobada na política, né? E aí, é muito importante que os adolescentes estejam nesses espaços de construção, porque quando chegou a hora de tirar o título, por exemplo, ela não vai votar na pessoa que levou ela para tirar o título. A pessoa levou, fez um favor massa, ajudou massa, mas eu vou votar em quem eu acho que me represente. Não é só porque você me levou para tirar o título que eu vou votar em você. Então, ela vai chegar com 16, com 18 anos, entendendo que é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande um voto. Pensar que, junto com outros, eu posso colocar uma pessoa num cargo muito importante que vai construir políticas para a minha cidade, para mim, para a minha comunidade. Então, quando a gente fala assim, eu lembro que eu fui fazer a biometria, né, do título, e aí a galera começou a discutir sobre política partidária na fila, e aí o senhor falou alguma coisa lá que não ia votar mais, não sei o que, eu peguei e falei, não, moço, mas a gente tem que continuar votando, só que aquela pessoa, né, que entra na conversa dos outros. Aí ele falou, não, menina, você nasceu outro dia, você nem sabe de nada, não sei o quê, né, que tem uma galera que tem essa resistência. E olha que, né, eu véia já. E aí, não existe isso de você não sabe de nada. Ninguém é vazio, né? Claro, como eu já falei aqui, a gente vai construindo, vai melhorando, vai pensando outras coisas, vai abrindo a cabeça, vai aprendendo coisas novas, mas ninguém é vazio. Então, é muito importante incluir essas pessoas nesses debates para que essa pessoa também se sinta motivada a pensar nisso, a refletir sobre isso. E aí eu não tô falando pra gente manipular a cabeça de ninguém, não. Pelo contrário, é despertar nessa pessoa essa curiosidade, esse interesse, para que ela pesquise também, para que ela entenda também. Porque eu, por exemplo, eu acredito que eu comecei a pensar nisso até muito tarde. Que eu acho que é uma coisa da minha geração. A gente falava sobre voto muito mais no oba-oba, eu vou votar também e tal. E pensava pouco, por exemplo, nessa responsabilidade. Eu lembro que eu estava conversando uma vez com Valéria, com o Neto, com a Ilha, falando sobre isso. E aí a gente falando que a gente viveu a época em que Lula era presidente e Gilberto Gil era ministro da Cultura. Mas a gente não... Na época, eu não tinha nem noção do que era isso. Uhum. Tipo, tava confortável, vamos dizer assim, pra mim, né? Assim como muitas pessoas, por exemplo, da sua geração, que nasceu numa época super confortável, que já tinha assegurado muitos direitos
Vocês têm, por exemplo, a possibilidade de ter meia entrada em shows, vocês têm o ID Jovem, a gente tem assegurado muitos direitos, por exemplo, a gente tem cota para entrar na universidade, a gente tem a UFRB, por exemplo, que é uma universidade nova que foi construída nessa gestão aí do PT na presidência. Então, muitas pessoas nasceram nessa época, não viveram coisas de antes. Eu peguei, se eu não me engano, eu peguei ainda o finalzinho do governo de Fernando Henrique Cardoso, mas eu não entendia nada, né? Que eu era criança. E comecei a pensar isso muito tempo depois, essa política partidária, essa estrutura. E muitas pessoas, por já terem nascido nessa época mais confortável para quem é pobre, por exemplo, isso não quer dizer que estava legal ser pobre. Não é isso. Quer dizer que a gente que algumas pessoas, por exemplo, da geração de Vitor, nasceram numa época que tinha. Por exemplo, o Brasil tinha saído da linha da pobreza, da miséria, por exemplo. Certo? A gente tinha políticas públicas para a educação, para a saúde, que avançava muito. Então, algumas pessoas nasceram nesse período confortável, né? Não 100%, mas já um tanto confortável mais do que seus pais, do que seus avós. E aí começaram não entendiam muito bem, né, a importância do voto. Tanto que tem muitas pessoas que deram seu primeiro voto em Bolsonaro, criticando determinados governos, criticando principalmente o PT. Sim. E aí eu não estou dizendo que quem nasceu nessa época tem a obrigação de votar no PT. Não é isso, pelo contrário. Mas você não entender, por exemplo, que muitas coisas que a gente tem, nordestino pobre, mulheres negras que a gente tem, avanços que a gente tem de políticas públicas, foi porque foi um governo de esquerda que pensou nessas pessoas. Faltou avançar muitas coisas? Faltou. Precisava melhorar muitas coisas? Precisava. Mas uma pessoa com uma postura como o Bolsonaro não ia representar essas pessoas. Não ia representar nordestino, não ia representar mulher, como ele mesmo falava abertamente. Mas aí essas pessoas acreditavam que Bolsonaro era mudança, que Bolsonaro era ético, não sei como, mas acreditaram e votaram nessas pessoas. Então é muito importante que essa galera jovem esteja incluída nesses debates, porque aí quando essa pessoa for votar, ela vai pensar sobre várias coisas, sobre vários pontos de vista, sobre coisas que ela já participou, rodas de conversa, live, leitura, experiência da mãe, do pai que fala. Então a gente junta isso e constrói, né? Quando a gente não tem muitas referências, a gente acaba demonstrando isso, por exemplo, no nosso voto. Então é muito importante que a gente esteja incluído, porque isso também é política, né? Estar incluído nesses debates sociais que constroem a gente. E entender que hoje eu não voto, porque eu tenho 15 anos, 14 eu não voto. Mas com 16 eu voto, com 18 eu voto, e por aí em diante. E pensar, né, que é importante sim a participação dessas pessoas, e o quanto o voto é representativo e o quanto o voto é poder, né? Os políticos que estão aí como trabalho, né, de vida por muito tempo. Eu tô usando o exemplo de Bolsonaro porque ele é o atual presidente e porque para mim ele não representa nem direita nem esquerda. Bolsonaro para mim é o caos. Não representa nada, assim, sabe? Da política. E eu tô usando esse exemplo porque, por causa de muitas pessoas que não estavam inseridas nesses debates, que não tinham acesso às informações, que não se abriam para essas conversas, acreditaram que ele era uma pessoa ética e votaram nele. Olha onde a gente tá. A gente tá num período que a gente malmente tem ministro da Saúde vivendo uma pandemia. Então, é muito importante que a gente esteja nesses espaços construindo coletivamente, porque no coletivo a gente vê a realidade de várias pessoas diferentes. A democracia, ela só se estrutura com a diversidade. A democracia, ela se alimenta da diversidade, da troca de ideias. Então, num coletivo, eu tenho uma mulher da zona rural, eu tenho uma pessoa, um homem gay, eu tenho um jovem, um estudante ainda do ensino médio. Enfim, no coletivo a gente tem várias representatividades, uma diversidade, que cada pessoa vai botar seu ponto de vista, o que lhe representa, o que não, e a gente vai construindo, a gente vai pensando junto. Então é muito importante que todas as pessoas estejam nesses debates. Desde uma conversa em casa, que a gente costuma falar assim, política não se discute. Discute sim. Política se discute muito. Então, desde a conversa em casa, com nossa avó, claro que eu vou falar com minha avó,
não é da mesma forma que eu falo com um amigo meu, porque ela tem uma idade diferente, ela é uma geração diferente, a gente tem que adaptar o nosso texto, né? Mas eu vou conversar com minha avó, eu vou conversar com meu amigo, eu vou conversar com todas as pessoas que estão dispostas também, abertas a conversar e que estão ao nosso alcance. E é assim que a gente vai construindo política, né? E é assim que a gente, por exemplo, desconstrói a velha política com pensamentos novos. E a gente precisa de pessoas jovens nesses espaços para reoxigenar esses espaços, né? Com Já certeza. tem muita gente que está lá há muito tempo, então a gente precisa levar ideias novas. Com certeza. E é sobre pertencimento, né? Se sentir parte de alguma coisa. Eu mesmo, antes de tirar o meu título, quando eu tinha 13, 14 anos, eu fui muito inserido nisso, nesses espaços políticos. Então, eu sou filho de dois professores militantes, né? Sou filho de Anilce. E, e eu sempre fui muito inserido nisso. Então, eu sempre fui me sentir parte. Por mais que tivesse muitas pessoas falando, ah, mas você não vota, ah, mas você nem título tem ainda. Me sentia Uhum. parte. Então, isso fazia com que aquilo fosse meu lugar. Independente de eu ainda estar diretamente contribuindo com aquilo, sentia confortável naquele lugar. E quando eu passei Uhum. a votar, eu acho que as pessoas que ainda não votam, elas têm que ter essa inserção nesse meio para que possam também se sentir parte daqui para frente, começar a entrar na política de uma forma e ver a política de uma forma diferente, como infelizmente é deturpada aqui por jovens hoje em dia. E, Vitor, é muito importante também que a gente entenda, por exemplo, nas escolas tem, principalmente estaduais, tem é, colegiado, né? Colegiado? Ah, O esqueci Grêmio a palavra. é o Grêmio? Tem o Grêmio e tem o conselho. Hum, Pronto. Da escola. Eu, por exemplo, na escola que eu trabalho, eu sou presidente do conselho escolar. E tem a representação dos estudantes. E os próprios estudantes podem se organizar em grêmios. Isso é um exemplo micro do que acontece na nossa sociedade. Ali é desse tamanho, mas fora também acontece dessa forma. Tem eleição para presidente, para prefeito, enfim. Tem os cargos, por exemplo, no Grêmio tem a pessoa que é a tesoureira, a pessoa que é da área da comunicação, a pessoa que é de cultura, nananã. Tem os cargos. É mais ou menos aquilo ali. Então é muito importante que a gente já comece nesses espaços entendendo e depois a gente vai ampliando, com né? certeza. E para finalizar nossa live, que já disseram aí que já deu. Perguntaram no instante sobre a articulação jovem e João falou ali para convidar o pessoal a participar da articulação jovem. Gente, todo mundo que está aqui na live está extremamente convidado para participar. É o grupo aberto. A gente colocou um vídeo, né, colocando que não é um grupo partidário, não é um grupo com um lado político. A gente está se unindo para poder, exatamente jovens, poderem criar um projeto de política pública para jovem dentro de Irará, para o próximo prefeito, seja ele quem for. Então, é um grupo aberto, um grupo livre. Quem quiser participar será muito bem-vindo. Hoje entraram novos participantes maravilhosos. E quem quiser entrar também, muito bem convidado. Diga. Seguinte, a proposta do Articulação Jovem é pensar um projeto, né? E aí, por meio de debate, por meio das enquetes. Tá travando, Vitor? Não, tá de boa. Ou tá de boa? Por meio de enquetes no Instagram, vocês colocando a opinião de vocês e a gente montar um documento, um projeto que a gente acha que nos represente para apresentar um candidato ou uma candidata. Porém, eu, Bárbara, tenho um lado. Eu sou muito bem posicionada. Amém. Eu sou uma pessoa de esquerda, uma mulher preta feminista, eu tenho um lado e eu procuro as pessoas que estão desse lado para me representar. Então, historicamente falando, os partidos de esquerda apresentam projetos políticos que me representam. Então, eu, Bárbara, tenho um lado, sim, e eu vou procurar um candidato ou uma candidata, preferencialmente uma mulher, que me represente. Se não tiver uma mulher candidata para prefeito, já não tem mulher, eu vou procurar aquele candidato de esquerda que tenha um partido com histórico e que apresente um projeto político que me represente. Claro, dentro do coletivo, a gente vai pensar propostas para apresentar que represente o coletivo. Mas falando, tá acabando o tempo? Tá, vai acabar. Mas falando como Bárbara, eu tenho um lado, viu? Para depois o povo falar, Bárbara disse que era uma coisa neutra. Não sou neutra, não, viu? Tenho um lado. E é importante falar isso que na articulação jovem
é um grupo apartidário. Mas cada pessoa que está lá dentro é, obviamente, muito bem posicionado politicamente, tem bastante senso de política. E, inclusive, eu também, muito bem posicionado politicamente. Só temos 20 segundos aqui agora. Quero agradecer a participação de Ah, todo mundo que participou da live, que estava aí mandando segue comentário. o Articulação Jovem. Segue o Instagram, vou deixar a live salva. Todo mundo que curtiu, muito obrigado pela participação. 15 segundos. Valeu, gente. Babi, amei conversar com tu. E Lindo, esperem a maravilhoso próxima live, também. que vai ser massa também. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.